entendeu? É com transparência. O grande Matias, né? Amigo meu, da DEPAT, ele sugere que eu faça um TCC, trabalho de conclusão de curso, sobre domínio de cidades no tocante à abordagem jurídica. Eu topo o desafio e faço aí um TCC chamado Alteração da Lei 13.260/2016. Então agora não, na verdade, perdão, esse é só um capítulo. O meu TCC faz parte de um capítulo do Alfa Bravo. Sim, beleza. Mas já está contextualizando com o livro, né? O Alfa Bravo ele é muito maior do que o livro, na verdade. Então, assim... maior do que o teu trabalho, você quer dizer, né? Na verdade, sim, a alteração da Lei 13.260, que é a Lei Antiterrorismo, né, como uma forma mais adequada da ação do Estado. Para entender essa situação abordada nesse capítulo, primeiro tem que remeter à criação do Alfa Bravo. Alfa Bravo nada mais é que a nomenclatura assalto a banco, onde congrega uma série de colegas extremamente qualificados e avalizados por outros tantos para ingressar num grupo. O grupo é muito mais do que um grupo de WhatsApp. É um grupo que de fato pratica o quê? Integração. Integração na base da confiança, porque a integração na base das instituições ela é utópica. Toda integração passa na base da confiança. Então, o Alfa Bravo é um grupo de colegas de várias forças, de várias instituições. Polícia Militar de vários estados. Colaboram entre si. Em que a vaidade, no sentido é deixada de lado, a vaidade no sentido prejudicial, ela é deixada de lado. A predisposição ali é ajudar, independente da instituição. Então a gente tem Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Basicamente são esses colegas de todo o Brasil. E que tem uma demanda particular, vai para o privado e resolve. Esse trabalho é um fórum e assim, é interessante frisar que ali, cara, a gente está sempre aprendendo. Eu, pelo menos, estou sempre aprendendo com os caras feras. E assaltante de banco, que a gente chama sempre de anata criminal do Brasil, eles dificilmente largam essa atividade. Então, assim, sem ser defensor do direito penal do inimigo, direito penal do autor, né, trabalhando em cima do garantismo, mas sem exageros, a bem da verdade esses líderes de grupos de assaltantes de bancos, eles precisam ser acompanhados. E o Alfa Bravo tem muita expertise nisso. Entendeu? Tem muita expertise. Com isso surge a ideia de fazer o livro, intitulado Alfa Bravo Brasil. Dois prefacistas, o promotor André Silvares Vasconcelos e o tenente-coronel da Polícia Militar de Mato Grosso, o Marcos Pacola. Inclusive, ele é de operações especiais. Cotiano, inclusive, Pacola. Cotiano, né? Pois é. Quinto corte, não é isso? Eles já fazem um prefácio, cada um na sua forma de escrever, e já te coloca inserido num contexto muito bacana dos crimes violentos contra o patrimônio. Depois nós temos aí o trabalho que é organizado, inclusive, pelo tenente-coronel Lucélio França. Ele é o organizador e também autor de um dos capítulos em que ele vai o quê? Pormenorizando as modalidades das ações contra as instituições financeiras. Perfeito. E ele vai situando o que é o novo cangaço. Temos o trabalho riquíssimo do agente federal Uchoa, que contextualiza a evolução histórica dos furtos praticados contra os caixas eletrônicos, traz um trabalho dificílimo de coleta de dados, espaço por aí, em que ele mostra que antes do furto do Banco Central ocorreram outros dois furtos, em 1988 e 1991, salvo engano, um em Salvador e outro em Pernambuco, Recife. Temos o capítulo do Ricardo Matias, que é Domínio de Cidades, fantástico, em que ele estabelece um conceito inicial e uma evolução, um degrau evolutivo no sentido de abrangência, de violência, no sentido evolutivo ao novo cangaço. Entendi. Ele mostra que, a partir de 2015, no ataque a Prosegur, na cidade de Campinas, o novo cangaço é uma etapa anterior e que subiu um degrau a mais. Ele conceitua isso. Eu entro nessa discussão de um capítulo que eu falo que, pela analogia das características realizadas no domínio de cidades,
tem grande semelhança aos atos de terrorismo. Por quê? Porque o ataque aos direitos difusos fica configurado. Entendeu? Sugiro, como melhor forma, uma alteração na lei antiterrorismo. Por quê? Porque ela traz a previsão de não descaracterização nos atos preparatórios. Perfeito. O que é isso? O intercrimes, que é o caminho do crime, ele tem 4 etapas. E os atos preparatórios, em regra, só são caracterizados, sem perder o tipo penal, em raras exceções. Na lei de antiterrorismo é previsto isso. Ou seja, o crime só é punido quando ele inicia, né? Os atos executórios. Os atos preparatórios não tem crime ainda, salvo raras exceções. Exatamente. A lei contra o terrorismo é uma dessas exceções. Então, nessa defesa acadêmica no livro, eu suscito a necessidade de uma alteração, porque a lei antiterrorismo é restritiva. Ela condiciona algumas motivações. Motivações essas que não se encontram dentro do crime patrimonial, essencialmente patrimonial. Só patrimonial? Não, porque o domínio de cidades vai além. Ele vai também com fuga de detentos. Usa a estrutura como modus operandi para proporcionar a fuga de detentos. Entendi. Então, o que a gente sugere, eu sugiro nesse capítulo, é que a polícia poderia agir nos atos preparatórios sem descaracterizar o tipo penal central. Perfeito. Entendeu? Pois bem, essa discussão é acadêmica. Tem outros tantos capítulos interessantíssimos. Tem do Alan Fabiano, que fala sobre as ações violentas em Minas Gerais. Tem o promotor Elcio, que também suscita a questão da fragilidade jurídica dos policiais nas ações. Aí estão todos os autores aí. Tem o Major Hugo, mas é brilhante. Tem o Capitão Kummer, uma fascinante abordagem, entendeu? A fragilidade jurídica dos policiais em ações de alto risco. Legítima defesa policial, importantíssimo. Essa obra, ela repercutiu muito bem, principalmente junto aos grupos táticos e aos gestores de segurança pública. E ela não traz só uma situação que depois vai descambar para um projeto de lei, mas ela traz a necessidade, está bem escrito aí, necessidade de fazer planos de contingência ou de defesa que visam essencialmente a preservação de direitos humanos. Como assim, Hélio? Há uma necessidade de propagação que esses planos de defesa ou de contingência sejam o quê? Treinados para que evite uma ação desastrosa e despreparada pelas forças de segurança. Você fala assim, estabelecer protocolos de operação. E a partir do momento, já está se fazendo em algumas cidades, essas cidades que têm esses planos de defesa, elas não foram mais palco de ações violentas nesse nível. Legal. Por quê? Porque o bandido avalia, ele faz uma avaliação racional se vale ou não a pena agir naquela cidade. Na hora que se descobre, né, porque isso é um dado, inclusive publicizado, que aquela cidade já tem um plano de contingência, ele desiste e vai para outro cenário, entendeu? Por isso a importância de se espalhar essa doutrina. Disseminar isso aí para... E por quê? Porque preservar vidas é o foco. Preservar vidas de quem? Dos policiais, dos cidadãos e até do criminoso. Entendeu? Até do criminoso. Essa é uma abordagem muito feliz. Agora, essa discussão... Tá, volume 1, já tem um volume 2? Vai ter o volume 2. Vai ter o volume 2. Tá bom? Legal, galera. É interessante que assim, eu falei e assim, me perdoem aqueles capítulos que eu não falei dos todos os autores, tá? Não dá para decorar tudo, mas tudo vale a pena ler, tá? Vale a pena demais ler. E aí temos aqui o que culminou com esse livro em consenso, através, primeiramente, virtualmente, por causa da pandemia, a gente tem dificuldade de se encontrar todo mundo, fazer uma redação adequada para virar um projeto de lei. Se lembra aquele meu capítulo que eu falava sobre antiterrorismo e tal, que eu citei aqui? A gente achou em consenso deixar de lado, antevendo, digamos assim, uma grande resistência em mexer com o antiterrorismo. Sim, porque envolve movimentos sociais. Exatamente. É o temor que existe, é que a gente fosse englobar movimentos sociais, que não é nossa intenção. Não é nossa intenção. E qual é o nosso objetivo? Trazer
uma tipificação para o domínio de cidades, que foi conceituado pelo Ricardo Matias. Então, assim, a proposta de vocês não se relaciona a tipificar movimentos sociais, mas Não. tipificar o domínio de cidades. Não, é isso não. que vocês estão concentrados. Exatamente. Trazendo o quê? Uma dosimetria da pena mais condizente com a realidade. O deputado Sanderson comprou essa briga, ele é um escrivão da Polícia Federal, a gente tem uma boa articulação com ele, é um cara muito ativo, e ele também adequou, de acordo com a ideia dele, adequou para que isso virasse um projeto de lei. Inclusive, sugerindo que esse domínio de cidades, e aí vai sendo descrito tudo que é o domínio de cidades, entre no rol dos crimes hediondos. Entendi. Resolve o problema de domínio de cidades? Não necessariamente. Mas dá uma resposta mais o quê? Racional, mais condizente, mais proporcional. Assim, né? Exatamente, entendeu? Então, comungando os planos de contingência com uma legislatura mais moderna e adequada, você tem pelo menos uma forma prática de resolver um problema seríssimo, entendeu? Que tende a evoluir. E aí, parafraseando, Chaves, um componente, um integrante do Alfa Bravo, Tenente Coronel Souza, do BOP de Mato Grosso do Sul, dito isso num simpósio que aconteceu em novembro, simpósio operacional na cidade de Umuarama, o veneno virá mais forte. Então, para evitar isso, a gente tem que se preparar.